Nossa, agora sim vai ficar osso de eu gerenciar essas entradas apresentando. Mas vamos lá. Show, maravilha. Bom, então sejam todas bem-vindas. A ideia hoje, né, é falar sobre o filme A Vida Invisível. E a partir desse filme, que é um filme extremamente sensível, eu fiquei muito tocada. Ahn, e eu queria começar falando, né, que esse filme ele tem duas versões sobre a sombra do feminino. E como uma boa taoísta, eu olhei a polaridade yin e a polaridade yang, né, de como a pessoa vivencia as sombras do feminino. Então a gente tem a Gita, né, e a Eurídice, que são essas duas personagens, sendo a Gita o polo yang e a Eurídice o polo yin da vivência da sombra. Então, vocês vão ver que isso vai fazer bastante diferença no modo que essas pessoas, que essas duas personagens vivenciam sombras parecidas, porém em polaridades diferentes. Então, a gente vai dar uma navegada por essa perspectiva. Hum, Então, assim, essa vai ser a minha apresentação de Manuela hoje, que é bem diferente de todas as outras. Tem gente aqui que eu não conheço, tem algumas que, enfim, estão sempre aqui. Então, assim, vou me apresentar brevemente e de forma completamente diferente de como eu me apresento em outros momentos, né? Então, em geral, eu falo sobre as minhas formações, os meus caminhos e tal, e hoje eu estou falando não muito desse lugar. Então, assim, esse logo aí do lado, né, ele foi uma logo que eu criei em 2019 ou 2020, né? Então, foi um logo que nasceu de um contato profundo, né, com uma linhagem espiritual que se relaciona com as rosas, né? Não é Maria Madalena. Né? Então, assim, é um lugar, é uma egrégora, é um campo, né, do mistério das rosas que trabalha esses lugares, principalmente da sexualidade, dos relacionamentos femininos. E esse desabrochar da rosa, né, ele veio para mim com muita cura, muita limpeza, assim, do ventre mesmo, né? Então, essa rosa que brota da escuridão do útero, ela é um pouco do que me fez ter esse contato com as sombras do feminino em si. Então, foi uma vivência muito visceral, né? E é ancestral, é visceral, é essa coisa toda que eu venho fazendo aí venho tendo contato há alguns anos, antes mesmo de eu criar essa logo, né? Essa logo foi posterior. E esse 12, né? O que que esse 12 significa? Eu vou falar em astrologuês, mas não vou explicar nada, né? Então, para quem conhece um pouquinho de astrologuês, a casa 12 é a casa do inconsciente profundo, das sombras, né? Esse lugar do oculto, daquilo que não é visto com os olhos físicos. E essa casa é a casa mais cheia no meu mapa, né? Então, assim, eu tenho uma grande sensibilidade. É quase que assim, mostrando meu diploma de pós-graduação em sombras com o meu mapa astral. Então, um chamado mesmo da minha alma de olhar para os cantos escuros da alma, de olhar para os cantos não iluminados. E é desse lugar que parte essa aula hoje. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho visto que o que eu entrego para as mulheres, tanto no feminino profundo, quanto nos atendimentos, ele vem mais desse lugar do que qualquer formação minha. Então, é uma coisa mesmo assim, de busca pessoal mesmo. Então é isso. Para quem está me conhecendo agora, vocês estão conhecendo o lado B do disco, não o lado A, o lado das sombras e não o lado do intelecto, das virtudes luminosas, que também faz parte aqui, mas é o outro lado. Bom, então, né, eu comecei falando sobre polaridade, né, polaridade das duas personagens que percorrem essa trajetória, essa jornada do filme A Vida Invisível. E aqui, essa cena é uma das primeiras cenas
O filme inteiro tem cenas, hein? Eu avisei que ia ter spoilers, então a aula inteira são cenas do filme. Então, essa primeira cena, ela ocorre bem no começo, é um jantar de família, ali família bem tradicionalzona, paizão bem patriarcal, né? Aquela coisa bem patriarca. E eles estão naquele jantar, as meninas têm que fazer sala para os convidados, e a Gita não tem muita paciência. Então o cara solta uma piada super macho escroto, ela, tipo assim, sem risadinha, não força nada, fica com cara de pato, cara de bunda. E a outra, ri, tenta agradar, né? A Eurídice, ela ainda tenta agradar ali aquela visita, aquela piada machista que ela odiou, mas mesmo assim ela tem que rir e acenar. Então, logo no começo do filme, as duas personalidades já se mostram. Uma é transgressora, não passa pano, quer realmente mudar a vida, não quer viver essa vida. E a outra não, a outra consegue, né, passar um pano ali e tal. Então, essas duas personalidades começam a se mostrar logo no início do filme. Então, os interesses da Gita são, ela sai escondido, ela quer namorar, ela quer explorar a sexualidade dela, e a Eurídice não, né, ela não tá muito aí para isso, na verdade ela é um pouco mais introspectiva, ela toca piano, ela vive no mundo dela, mas ela não tem essa sede pela exploração, por vasculhar, né? Então, a gente começa a ver que as histórias vão correr em paralelo. E aí, beleza. Então, a gente tem as primeiras cenas, né? Então, essas primeiras cenas já começam a nos dar um caminho para lidar com o lidar das sombras da mulher, onde a Eurídice é destinada a casar com uma pessoa que ela não escolheu, né? Uma pessoa que foi escolhida para ela, e ela não entende absolutamente nada de relacionamentos. Tanto que nessa cena ela está no banheiro e uma conselheira ali dela, né, uma amiga da família, está perguntando para ela, mas e aí, você já viu o membro masculino? Aí ela, tipo, né, não, óbvio que não. Aí, nem, nunca viu duro, nunca sentiu, né, um pau duro? E ela fala, tipo, não, cara, nunca toquei num pau. Então, assim, vamos relembrar, né, uma memória que talvez não seja a sua, ou talvez seja, porque temos mulheres muito mais velhas do que eu aqui, e assim, isso foi uma cena vivida por muitas das nossas antepassadas. Casar sem nunca ter visto um pau. Então, assim, ser entregue nas mãos de um homem sem entender nada sobre sexualidade, sobre o próprio corpo, né? Então, desde aí a gente já começa com algo que é assim, que é incômodo, né? Você ser colocada nessa situação. E por outro lado, né, a gente tem a Gita, que já é uma pessoa um pouco mais exploradora, ela vai para a noite, ela conhece os perigos noturnos. Então aqui ela está numa festa com um marinheiro desconhecido, muito mais velho do que ela, né? E essa situação, ela também tem uma sombra. Não sei quem de vocês aí já viveu algo parecido ou tiveram antepassadas que viveram, que é quando você vai para a rua, né? A mulher da rua, ela não é só um, um nome pejorativo da antiguidade. Mulher da rua tem muitos significados. Então, a mulher que vai para a rua, ela está exposta a tudo, porque a rua é a terra sem lei, né? Então, quando a Gita vai para a rua e ela entra no submundo, ela está exposta a todo tipo de violência, vulnerabilidade, né? A partir do momento que ela saiu de casa e se entregou para a noite, ainda mais naquela época, é estar sujeita a outros tipos de violência. Então, é um nível de exposição muito maior, é um nível de invasão do corpo em outro lugar, né? Então, no polo yin, a outra está sendo entregue para um casamento dentro de uma casa, mas é uma violência. E no polo yang, a Gita está se expondo aos perigos noturnos, né? A vida do povo da rua, né? Então a gente começa a ver essas duas formações acontecendo. E aí, a gente tem uma das cenas mais péssimas do filme, né? Que é a perda de virgindade da Eurídice. Assim, essa cena, ela me revirou de tantos modos, assim, foi tão doloroso, né, acho que para todas, né, que assistem essa cena, é uma cena, assim, horripilante. Por quê? Porque a gente vê, né, a incapacidade do homem naquela situação, naquela época, e hoje em dia, em menor quantidade, mas ainda existe isso,
né, falando em menor quantidade no Brasil, né, porque em sociedades, né, onde a cultura ainda é de praticamente vender a filha menina, né, trocar a filha menina no casamento, isso ainda existe. Mas a gente entra na primeira sombra que invade as nossas cabeças de forma inconsciente até os dias de hoje, que é o prazer do homem como uma violência ao nosso corpo. Então, e aí eu falo de um lugar de assim, quantas vezes, e eu acho que todas as mulheres já passaram por isso, você não sentiu que um homem estava sentindo prazer à custa da sua dor? E o que isso gera na sua cabeça? Né? Qual o sentimento e qual relação com o masculino isso gera? Então, o fato de muitas mulheres se colocarem, né, da gente se colocar e fazer sexo quando não quer, ou fazer sexo para agradar marido, não, isso é uma sombra que já foi uma cena como essa. Ela nitidamente não queria viver aquilo, né? Ela nitidamente não tinha a menor capacidade de viver isso. Ela foi drogada e estuprada na lua de mel, né? Então, assim, a primeira experiência sexual de muitas mulheres, né, das nossas antepassadas, foi exatamente essa. Hoje em dia, o que eu sinto, e aí eu vou querer ouvir vocês, eu acho que essa sombra, ela ainda existe dentro de nós, no nosso inconsciente profundo, mesmo que a gente não vivencie um estupro como esse foi vivenciado no filme. Ela tá ali, sussurrando na sua cabeça quando você não tá muito afim, mas né, vai ser rapidinho. Ela tá ali na sua cabeça quando você sente um incômodo e não fala, e permite que aquilo aconteça e continue acontecendo. Então, esse tipo de sombra, ele é muito mais antigo, ele é muito mais profundo, e a gente vai perpetuando, né? Então, quando a gente vê uma cena como essa, a gente se lembra, né? A gente relembra uma memória que talvez não seja nossa, ou talvez seja, a depender de como foi a tua biografia pessoal, mas que não necessariamente é uma realidade hoje, ou pelo menos não devia ser uma realidade hoje. E isso, né, essa memória que pode ser uterina, ou pode ser uma memória real, pode ser uma memória ancestral, ela atrapalha o nosso relacionamento com o masculino, externo e interno, porque o masculino está relacionado com a violência, com a agressão, com a invasão, né? E a gente não consegue estabelecer uma dinâmica prazerosa com o masculino. Então, num grau muito elevado, a mulher vai rejeitar a penetração. E num lugar muito somatizado, ela gera o quê? Um vaginismo, por exemplo. Não consegue ser penetrada. Esta é uma das sombras que a gente encontra em clínica. Pessoas que têm realmente traumas com o homem. Não consegue, o corpo não deixa. Porque a memória é tão forte que o corpo não deixa. Então, a ideia de olhar para isso como uma ferida coletiva, uma memória de uma geração inteira de mulheres que passou por isso, é muito forte, né? Então, assim, se já pode ter existido na nossa biografia como uma possibilidade, para duas, três gerações para trás, era uma certeza. Não tinha outro caminho, a não ser, né, o caminho da Guilda. E resolveu ser uma mulher da rua, né? Ela fugiu na esperança de casar com o tal marinheiro, mas ela foi abandonada, né? Então, quantas mulheres que não seguiam o script da época, e então, por consequência, não eram mulheres de valor, não foram abandonadas pelos ditos cujos. E aqui, né, ela ainda é abandonada grávida, que é uma cena que deve ter sido muito comum de ser vivenciada pelas nossas antepassadas. Então, um abandono por uma relação vivida por paixão e o abandono vivenciado ao engravidar. Então, não existia métodos contraceptivos, engravidou, é um fardo irrevogável. Você não tem o que fazer. Então, isso também é outra memória coletiva, que muitas vezes a gente não viveu, mas a gente sente rejeição, sente abandono ao se relacionar, de repente, né, transa com uma noite e sente que foi usada, né? Isso realmente aconteceu? Né? Esse sentimento realmente é seu? Será? Né? Então,
tem várias camadas dessa sensação de abandono por viver uma paixão que talvez não sejam nossas. E a questão da maternidade como um fardo irrevogável, isso além de ser uma memória, né, uma memória de um tempo em que engravidou fora do casamento, a sua vida acabou, a sua reputação social acabou, isso era muito mais pesado. Então, o quanto do nosso medo da gestação hoje não está poluído com essas memórias de um fardo, né, de um fardo que você tem que carregar a qualquer custo e que, além disso, te torna uma mulher invalidada socialmente. Então, eu atendi numa época eu estava doulando, né, a gente ia começar um processo de doulagem, uma baita empresária, e o fato era que ela, assim, ela não queria que ninguém soubesse da gestação dela e que ela ia usar cintas até não sei quantos meses de gravidez, porque ela não queria ser vista como uma mulher grávida entre os empresários, porque ela sabia que ninguém ia fechar contrato com ela. Então, existe, né, uma camada de peso com a gestação que talvez também não seja uma memória só nossa, não seja só um julgamento social, né? Tem todo um histórico da gravidez como um fardo irrevogável para as mulheres. Mesmo hoje, né, o aborto ainda não é legalizado, mas a gente tem, né, outros métodos contraceptivos, ou então a possibilidade de buscar um aborto ilegal, né? Nessa época era tudo mais complexo, né? E o peso social de ser uma mãe solo era ainda maior do que é hoje. Então, essa camada, né, da maternidade como um fardo, pensem, gente, a gente vê, né, fotos de antigamente, mães que pariram 10 filhos. Será mesmo que elas queriam ser mães de 10 crianças, parir 10 crianças, parir 15 crianças, amamentar 15 crianças, né? Tipo assim, existe um peso muito forte em relação à maternidade. A maternidade tem uma sombra coletiva muito forte de corpos que foram violados, colonizados, invadidos e não puderam ter direito de escolha. Bom, e aí, né, voltando, né, eu vou oscilar muito entre essas sombras, mas principalmente é um filme sobre sombras sexuais, né? A temática do filme é sexual. E aí, né, a segunda sombra da sexualidade que aparece ali é o sexo como obrigação do matrimônio. E, cara, isso, assim, é muito comum, é comum pra caralho. Assim, tipo, você casa e aí você tem ali um dever conjugal de prover sexo. Só que, assim, não é um pensamento positivo no sentido de, sexualidade é importante dentro do meu relacionamento. Eu vou cuidar da energia sexual do meu relacionamento. Isso é importante. Aqui não. Aqui não existe isso. Nessa cena é o quê? Tem alguém que quer trepar e alguém que tem que servir. E esse alguém que quer trepar não tá nem aí se você vai sentir prazer ou se você deseja aquilo. Você só precisa cumprir. E aí essa cena é revoltante porque a Eurídice, ela tá tocando o piano dela, né? Ela tá ali entretida no que ela realmente gosta de fazer e ele fica sarrando ela até convencer ela, né? Convencer entre aspas, até obrigar ela a transar com ele. E aí ele vai lá, transa e pior, ele ejacula dentro dela. Deixa eu passar aqui para que é esse aqui. Ele ejacula dentro dela quando ela pede para que ele não faça isso, porque ela não quer engravidar e ele não está nem aí. Então, essa ideia de um corpo que não tem contorno, não tem bordas, não tem limites, né, que é muito diferente da Gita, né? A Gita, ela tem, a gente vai falar disso já já, não vou falar agora não. Então, a Eurídice, ela assim, ela vai sobrevivendo, né? Ela vai sobrevivendo ao casamento dela de uma forma submissa, de uma forma passiva, ela não tem o que fazer, ela não vê saída para ela. E aqui, né, nessa cena, ela tá lavando a vagina dela com um bidê, com uma mangueirinha, para ver se sai o espermatozoide de dentro dela. E aí, em contrapartida, o que a Gita tá vivendo? Ela tenta voltar para casa, grávida, né? Então,
Esse eu acho que, assim, talvez muitas de nós já tenhamos vivido, que é quando você acha que está grávida, e se você for jovem ou adolescente, um dos primeiros pensamentos é: minha mãe ou meu pai vai me matar. Não posso estar grávida, velho. Não posso. Se eu estiver grávida, fudeu. E isso também é uma memória muito forte. Então, se você engravidou e não está num casamento, você pode esperar que vai vir bomba. E aqui, nessa cena, o pai dela grita com ela, chama o filho de bastardo, chama ela de puta, fala que ela vai pra rua, que ele não quer nem saber dela. E aí a gente vê, né, toda essa colonização, essa catequização do corpo. Não importa, né? E tudo isso sobre um viés ali cristão, em nome de Deus, né? Tem toda essa dinâmica na família dela, que não importa, né, exatamente se vem uma criança, se vem uma vida. O valor moral de que ela transou com um homem fora do casamento é muito maior, a ponto do pai dela jogar ela na rua com um bebê. Então, assim, quantas de nós não carregamos esta sombra de um medo terrível de engravidar, principalmente quando somos mais novos? Às vezes você nem sabe de onde vem o medo. Às vezes você tem uma família super massa que adoraria receber uma criança, mas o medo da rejeição, da humilhação e da agressão tá lá vivo. Né? O medo de fazer um teste. Eu tenho amigas que a menstruação atrasa, não tem coragem de fazer teste. Mas e se der positivo, né? Ué, mas você vai ter que ver alguma hora, né? Então, assim, é uma memória incrustada no nosso inconsciente de realidades muito fortes de pessoas que tiveram rejeição, agressão, humilhação, abandono ao noticiar gravidez. Né? Então, isso faz parte da memória coletiva feminina. E a gente lida com isso. E aí, né, depois que a Gita, né, é expulsa de casa, ela ainda tem que viver um parto. E aí a gente tem uma cena de parto que é mais comum do que a gente imagina, até hoje. Hoje ainda tem uma coisa de parto humanizado, doula, né, parto em casa. Mas para quem? Para quantas pessoas é assim? Então, aqui a gente tem uma cena de um parto extremamente violento, colonizado, um parto onde os médicos ali não estão prestando atenção, né? Um parto doente, a parada, não existe um brilho de uma criança nascendo, um cuidado com a mãe, inclusive ela está sendo violentada. E aí a gente vê também que o parto, que é o momento de chegada de um ser no mundo, de um ser na Terra, ele é um ato de violência. Como que vai dar certo? Como que vai dar certo uma amamentação depois dali? Como que vai dar, como que vai dar certo a criação daquele bebê, aquele puerpério, aquele vínculo? Se você, ao trazer essa criança para a realidade, você foi extremamente violentado. Então, é um processo que tem marcas, né? Tem várias teorias que, inclusive, falam que essa é a causa raiz dos problemas da humanidade. Eu acho que é uma das, né? Então, se o filho lá atrás já foi concebido, da Gita ainda não, que ela estava apaixonada. Mas imagina o filho da Eurídice, que foi fruto de um estupro dentro do casamento. Qual é a energia dessa dinâmica? Né? Quando a gente pensa por um olhar espiritual, é muito difícil, cara. É muito difícil olhar para isso. É sombra mesmo, é dolorido. E quando a gente pensa em parto, idem, claro que parto tem dor, mas você pode ter dor num ambiente que te acolhe, ou você pode ter dor num ambiente que te traumatiza ainda mais. Né? Então, essa cena do parto também é muito tocante e também é uma sombra da humanidade. Né? E ela ainda, né, pariu normal, mas a posteriori as mulheres são induzidas para cesáreas, elas perdem o contato da própria potência de dar a vida, que é outro trauma da nossa consciência coletiva de feminino, que é a impossibilidade de dar à luz. Você é obrigada a fazer cesárea, então, portanto, o que isso gera no seu psiquismo? Quando você é bloqueada de parir. Então, a gente também tem uma memória sobre isso, da impossibilidade de colocar os nossos filhos, sejam psíquicos, sejam espirituais, ou sejam filhos físicos no mundo. Né? Isso está registrado. Bom, continuando, depois que a Gita pare, ela vai para casa. Ela vai para casa
sem o bebê. Ela deixa o bebê na maternidade, ela abandona o bebê. Então, ela não conseguiu fazer um aborto antes da gravidez, mas ela abortou a criança, deixando a criança no hospital. E ela vai para a pensão ali onde ela mora, para um cortiço, né? E aí, nessa cena, ela tá indo para casa, ela tá subindo as escadas, e aí ela tá narrando e ela fala: eu descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. E é aí que começa a história, né, desse arquétipo da mulher da rua. O que é a mulher da rua? A mulher da rua é a mulher que foi rejeitada pela sociedade. É a mulher marginalizada. É a mulher que foi renegada pela família, pela sociedade. Então, ela está onde? Na rua, que é também lugar nenhum. Então, a gente começa a perceber que nesse momento, né, nessa cena, é uma solidão, é um abandono. Né? Então, muitas de nós, quando a gente flerta com esse lugar da marginalidade, com esse lugar do exílio, né? No nosso inconsciente profundo tem uma memória de rejeição, abandono. E isso, lá no feminino profundo, quando a gente estuda lá o arquétipo da ânima negativa, a gente está falando desse lugar. Então, quais eram as deusas ali, né? Os arquétipos que a gente falou um pouco sobre a ânima negativa? Lilith, Circe, né? Todas deusas ali que viveram de alguma forma a rejeição, estar no lado oculto, não ser aceita, né? Então, a gente começa a vivenciar, a perceber, né, essas semelhanças arquetípicas com vivências reais que a gente tem. E aí, né, nessa cena, a Gita recém-parida, ela descansa e no outro dia ela começa a se enfeitar porque ela vai para a night, né? Ela vai para o rolê porque ela quer se divertir um pouco. E aí rola uma cena interessante que no caminho, né, ela está indo com uma amiga que também tem um filho e elas vão, né, na casa de uma moça, a Filó, que cuida de bebês, deixa o filho lá e tal, e elas vão para a night. E aí, eu chamei aqui de possessão da boêmia, porque também, e aí poderia ser possessão da ânima negativa, digamos assim, do aspecto da mulher negativo, que é o seguinte, esse arquétipo da boêmia, da mulher do cabaré, né? Se tiver alguém da macumba aqui, da própria pombagira, enquanto esse ser, né, das ruas, da marginalidade, a gente vê que muitas vezes essa vivência ela vem carregada de uma reação a uma sombra, que foi o que eu falei lá naquela aula. Então, assim, a Gita não tinha que estar aí nesse momento. Ela acabou de parir, ou seja, ela está toda aberta, né? Uma pessoa com os seus instintos naturais aflorados, ela não iria para esse lugar. Ela não iria para um bar beber e se divertir recém-parida. Por quê? Porque ela precisa cuidar de si. O corpo está aberto, o corpo foi dilacerado, mas ela não está lúcida, ela não está com seus instintos e seus espíritos orgânicos despertos. Ela está encoberta de sombras, de rejeição, de abandono, de solidão, e ela vai reagir a isso. E como que ela vai reagir? Ela vai para o rolê. Ela vai para o rolê, aí ela vai beber, ela vai fumar, e nananã, e se engraça com esse cara aí. E aí rola uma cena muito louca, que é ela tá lá com o cara, se pegando, e o leite começa a vazar na roupa dela. E aí ela, né, se lembra, se dá conta de que ela não vai poder trepar com aquele cara, e ela bate uma para ele. Ela bate uma para ele goza, né, ele ejacula, ela limpa as mãos, e aí reparem nessa cena. Essa cena, qual que é a imagem, né? Qual que é a comunicação dessa cena? Cara, é uma clássica cena de vampirismo energético muito forte. Ela masturbou o cara ficou derrotado e ela sai do tipo, foda-se, te suguei. Tipo assim, não teve troca, não teve.
sequer, né, prazer para ela. Então, o que que é isso aqui? Que sombra é essa? É uma sombra que surge no psiquismo feminino da sedução, da manipulação, que é o quê? Um repúdio ao masculino. Ambas tratam com ódio o masculino em polaridades diferentes. Aqui, de forma yang, ela vai lá e suga o cara. Ela vai lá e manipula o cara, né? Coisa da pombagira aqui, encantamento, tal, tira dele o que ela puder. No caso aqui foi só esperma mesmo. Mas assim, de longe foi uma relação onde ela se beneficiou. Ela nem estava apta para isso. Então, existe uma sombra no psiquismo feminino que na polaridade yang, por ódio ao masculino, vai querer sugar, vai querer drenar, vai querer se vingar do masculino. Então, existe essa sombra coletiva no psiquismo das mulheres que estão mais apropriadas da sua energia sexual, em que elas querem tirar algo dos homens. Os homens se tornam as suas vítimas. E isso também não é positivo. Isso, de longe, é uma virtude do feminino. A gente está falando de uma sombra, de uma reação. Ela foi abandonada, ela foi rejeitada, e agora ela vai se vingar. Ela vai para a rua, ela vai encantar, ela vai seduzir e vai tirar algo. Então, quando a gente se apropria e se empodera da nossa energia sexual e é possuída pela boêmia, nem sempre a gente está na potência. Às vezes a gente só está se vingando do masculino. E isso é ruim pra caralho. Isso é muito ruim. Ela vai ser exposta a diversas situações que vão violentar ela. Eu tô falando dela, mas tô falando de mim, tô falando de vocês, tô falando de todo mundo que vive aí. Porque a partir do momento que você for nesse intento de se relacionar com alguém, numa vingança do seu inconsciente, você não vai ter uma relação massa. Provavelmente você vai atrair uma paz de relacionamento abusivo e vai sair perdendo também. Nunca vai estabelecer um relacionamento genuíno com o masculino. Bom, aí, né, muito louco, porque aí ela sai do rolê com os peitos jorrando leite e ela vai para casa da Filó, porque tem um bebê lá, né, o bebê da amiga dela, e ela bota o bebê no peito, e aí ela começa, né, ela fala, ai, caralho, tá doendo, não quero fazer isso e tal, daí ela, com o tempo você acostuma, e ela fala, Deus me livre me acostumar com isso. Para Gita, as virtudes do feminino de nutrição e de acolhimento não são virtudes. Ela é incapaz de aderir ao arquétipo da mãe, porque ela está completamente possuída pelo arquétipo da boêmia. Então, a mulher que fica presa nesse arquétipo da ânima negativa jamais consegue nutrir um masculino, nutrir a si mesma. Se ela não consegue nutrir um bebê, ela não nutre a si mesma, ela não cuida de si mesma, ela é incapaz de se maternar. Isso é muito forte. Isso, assim, é um padrão de comportamento de quem vive abandono muito comum. Seja abandono na infância, seja abandono na adolescência ou até mesmo na adultez. Então, quem é abandonado não sabe se cuidar, não sabe se maternar. E não sabe cuidar do outro, não sabe ser mãe. Nem mãe de si mesma, nem mãe do bebê. E aí, né, ela é muito louco, porque nesse momento aí a Filó fala assim, então quer dizer que você cagou um feto e foi rebolar. E aí a Gita fala, é isso mesmo. Porque ela pergunta quando foi que a Gita pariu, ela falou, pari ontem. Ela, então você cagou um feto e foi rebolar? Aí ela, é. Aí ela falou assim, e você não tem família, não? Não tem pai? Aí ela fala, por que que você não vai para sua casa, não sei o quê? Aí ela fala assim, meu pai me expulsou e eu não volto para lá nem que me pague. E aí ela fala com essa cara de possuída, e aí ela fala, e sua mãe? Aí ela fala, minha mãe é a sombra do meu pai. E isso também é uma grande conjuntura coletiva. A mãe que não consegue desobedecer ao pai, e ao pai que segue um regime patriarca, né? Ele é o patriarca da família, vai oprimir a mulher, a mãe não consegue fazer nada porque ela também é oprimida pela mulher. E aí você tem uma ferida dupla sendo construída, porque você não tem o colo da mãe e você está vivendo a sombra do pai. Então, quando ela está, né,
Essa sombra do exílio, ela não pode, ela vai passar por tudo que for, ela vai comer o pão que o diabo amassou, mas ela não vai voltar. E aí, né, ela fica disposta a viver tudo que a rua vai entregar para ela, e tem uma figura muito louca, né, que acompanha ela, que é a tal da Filó, que eu chamei aqui de puta madura. Por quê? A Filó também é uma mulher da rua, porém, ela depois eu vou falar por que que ela é a madura, mas antes eu vou falar dessa cena aí. Porque aí nessa cena, ela olha para Gita e fala assim, né, a Gita fala tudo isso, fala que cagou o feto, que foi rebolar, que não sei o quê, que odeia pai, que odeia mãe, nananã. Aí ela olha para Gita e fala, menino, eu já vi de tudo, mas isso aí eu nunca vi, não. Gostei de você, ela fala. Então, essa mulher é uma mulher, assim, que me tocou num grau, porque ela tem uma virtude que pouquíssimo de nós temos, que é o não julgamento com a história do outro, velho. Tipo assim, ela ouviu a pior sombra da Gita. A Gita tava vomitando as piores partes dela. E ela fala, gostei de você, meu. Vou te acolher, né? Tipo assim. E esse feminino dela, essa megera, porque a Filó é meio megerona, assim, eu ainda não identifiquei, vocês podem compor comigo no final, eu ainda não identifiquei arquetipicamente quem ela é. Mas se eu fosse falar, seria uma coisa meio Baba Yaga, sabe? Meio iniciadora da parada. Então ela vê a sombra, ela olha para a sombra, mas ela tem uma capacidade de suplantar a sombra de uma forma outra, né? Ela é consciente da própria sombra. É uma véia mesmo, né? Vivida. E aí, por que que eu falei que ela é a puta madura? Porque ela vira pra Gita, a Gita tá falando, eu vou pro rolê e tal, quero dar, né? Basicamente é isso. Aí ela fala assim, ai, menino, para se divertir, você precisa transar com alguém? Aí ela, quero me divertir, não sei o que. Ela fala assim, hein? Não precisa de ninguém não para se divertir, tem que aprender a se divertir sozinha. Eu me dou prazer. E aí ela começa a falar que ela não trepa mais há muito tempo, que ela aprendeu, né, a se divertir sozinha. E ela fala assim, eu cansei de ser diversão dos outros, né? Hoje em dia eu me divirto sozinha. Então ela é uma mulher livre, que não casou, né, que segue uma vida sozinha, ou seja, ela é transgressora, porém, ela não se sujeita a violar o seu próprio corpo. E isso é muito forte. Né? Se numa sociedade em que qualquer homem, né, não tinha o mínimo de conhecimento sobre o feminino, ela não quer mais. Se for para ser assim, eu não quero. Então, ela tem um instinto de preservação ancorado para ela, no lugar da sexualidade. Eu achei ela incrível, virei fã da Filó. E aí, né, enfim, a vida vai correndo ali, ela adota a Guida, enfim, e vive ali toda uma. E aí, lembrei, por que eu botei essa cena? Porque a Filó, ela tem a mãe incorporada junto dela. O arquétipo da mãe e da mulher de rua são integrados na Filó. Ela cuida de uma pá de criança na quebrada dela. Então, ela tem uma creche. Ela consegue oferecer cuidado. Ela nunca foi mãe, ela nunca pariu. Ela é uma mulher da rua, vivida, sabida, que já viveu as desventuras da sexualidade, mas que também sabe nutrir, que também sabe cuidar. Então, ó, Filó é o match da integração. Ela é a diva do nosso filme. Em contrapartida, a mulher da rua, a gente tem a mulher submissa. Nessa cena, ela está descobrindo que está grávida, e aí ela vira e fala para a conselheira dela ali, que não tem nome no filme, que ela fala que, e se eu abortar? Aí fica um silêncio mortífero. Aí primeiro ela fala, cara, isso é pecado. Depois ela fala, isso é crime. Então, a gente tem outra sombra que se instaura no inconsciente coletivo, que é a sombra do aborto. A culpa pelo aborto. A culpa da mulher que aborta. Claro que eu não vou entrar nos méritos da psicologia sistêmica e no âmbito espiritual do aborto. Claro que tem. Para quem é esotérico e místico, tem um significado. Porém, aqui o ponto é que ela é incapaz de tomar uma decisão de aborto em prol de si mesma,
porque ela tem valores sociais, morais e cristãos que a culpam, a julgam e a condenam, né? Então, isso são coisas diferentes. E aí tem toda essa carga no nosso inconsciente feminino que pesa, e pesa bastante. E aí, nessa cena, né, ela tinha ligado para um médico, porque a outra passou a tal contato do médico, ela quer abortar, não contou sobre a gravidez, mas o marido fala assim, querida, você não vai abortar. Você não vai abortar nem fudendo, esse filho é meu, você vai ter. E ela, né, segue o rolê. E aqui, nessa discussão, ela tá grávida, querendo prestar o concurso de Viena, né, ali para ela ser pianista, e o marido dela fala assim: você não vai, pensa na sua família, pensa no seu filho. Então, a Eurídice, ela vive um panorama de uma vida, de um relacionamento extremamente adoecedor, opressor, e ela não consegue sair de onde ela está. Ela é polo in, ela não consegue ter forças para pensar numa outra realidade. Ela vai vivendo. Coisa após coisa, coisa após coisa. É violação sexual, é violação, né, de engravidar sem querer, depois de ter o filho sem querer, de não poder prestar o que ela quer, ela vai sendo violada e vai passando por cima dela. E ela vai sobrevivendo dentro desse casamento. Aí aqui nessa cena, né, a cena clássica, né, jantar de Natal ali e tal, coisa e tal, e ela já tá assim, você percebe que ela já tá ficando meio doente da cabeça. Ela não tá ali, ela tem uma cara meio de louca, né? E aí nessa cena ele tá todo mundo esperando e ele fala, tipo, ele dá um chute nela do tipo, você não vai servir a comida? Aí ela, tipo, claro, vou servir a comida e tal. Então ela tá aqui, tentando ser uma rainha bela e recatada e do lar, né? E assim, ela está passando por cima de muitos limites dela. E esse passar por cima de vários limites dela é a história da maioria das nossas antepassadas. Da maioria. De viver uma vida de merda. Uma vida que não quer ser vivida. Uma vida que nem merecia ser vivida. Tanto que. Ah, não, vou já falar. Depois eu falo do tanto que. E aí tem uma cena muito interessante, que é também uma realidade, uma sombra de muitas mulheres, que é quando o sexo se torna uma moeda de troca dentro do casamento. E aí é assim, é levar o sexo para um lugar tão merda, né? Você tem ali a energia mais foda do universo, a energia mais primorosa do universo, e você usa ela dentro da sua relação quando você precisa de algo. Então aqui ela queria, né, ela tinha prestado o concurso de Viena escondida, passou em primeiro lugar e o cara não vai deixar ela ir. Então ela tenta o quê? Transar com ele para ver se vai. E isso é a realidade de muitos relacionamentos. Não só de, vou transar com ele para conseguir o que eu quero, mas como punição também. Se ele não fizer isso, hoje eu não vou dar. Ele não lavou a louça, hoje não tem. Isso é levar o sexo para um lugar muito medíocre, muito ruim, muito ruim. Não dá para atingir nenhum lugar alto de energia sexual quando ele está nesse contexto, em que você pune o outro com a ausência de sexo ou que você manipula o outro com energia sexual. Então, esses dois fantasmas de relacionamentos duradouros, desgastados, né, sobretudo, opressores, é muito comum e triste. E ela finalmente enlouquece. Depois que ele passa, né, destrói ela psiquicamente de todos os níveis, ela enlouquece. Taca fogo em tudo, inclusive no piano, e ela acaba internada, né? Então, ela vai ser internada porque ela está completamente adoecida psiquicamente. E quando ela envelhece, porque só mostra ela velha, perguntam, né? O marido dela morreu e tal. E aí perguntam na mesa: nossa, faz só uma semana que o vovô partiu e tal, você deve estar sentindo muita falta. E ela não responde nada. Então, agora, né, imaginem o que é viver uma vida inteira com o seu pior inimigo, tendo que prestar serviços sexuais, prestar serviços emocionais para um ser humano que você odeia. Isso é uma memória do coletivo feminino, que precisa ser expurgada e banida. Por quê? Porque isso interfere na forma que a gente se relaciona com os homens hoje. Estabelecer dinâmicas de poder, de
de manipulação, de sedução, né? Tudo isso atrapalha o relacionamento entre feminino e masculino. E aí, só para finalizar, deixa aqui eu interromper. Para finalizar, é muito louco ver que a Gita, apesar dela sofrer os males, né, da vida da boêmia, da vida da rua, ela se manteve íntegra psiquicamente. Porque, apesar dela sofrer, né, da possessão da ânima negativa, da possessão, né, desse demônio da sedução e da manipulação, ela tem a energia sexual dela viva. Ela tem apropriação da própria energia e do próprio corpo. E esse é um ponto que, apesar dela ter viver os males, né, da subversão, ela foi uma transgressora, enquanto a outra não. A outra se submeteu, se submeteu, se submeteu e acabou podre doente. E aí, o último ponto que eu quero trazer é que existem várias linhas de magia sexual e de estudos de sexualidade espiritualizada que trazem que a mulher só vai existir uma integração perfeita de feminino e masculino se a mulher transgredir os valores morais e repressores em cima da sua sexualidade. Então, para que o feminino coletivo pudesse vir, ou né, virar a ser uma potência em pé de igualdade com o masculino, a gente precisa, todo mundo precisa ter uma dose de mulher da rua. Porque senão você não vai conhecer o seu corpo, você não vai conhecer prazer. Não é uma dose de mulher da rua, é uma dose de subversão. Então, eu já falei várias vezes, né, que eu cito sempre Crowley, que ele falava assim, que a mulher, ela precisa... ele fala de um outro arquétipo, né, mas basicamente eu vou trazer a imagem. Ele coloca a mulher em cima de um leão, e a mulher segura a espada com uma mão e o cálice com a outra. E que ele fala que a mulher precisa aprender a cavalgar a besta, se apropriar da energia sexual, subverter os padrões patriarcais, para aí sim criar um novo aion, onde feminino e masculino possam comungar. Então, se a gente não subverter, se a gente não for um pouco Gita, a gente vai acabar com o Euridice. Ufa, acabei. Minha Nossa Senhora. Bom, é, aula dance, hein? Puta merda. Vou parar de gravar aqui para a gente fazer a nossa roda. Então, é isso.